O que era para ser mais um domingo de prova da OAB se transformou em um verdadeiro terremoto jurídico. Milhares de candidatos da segunda fase do 43º exame, na disciplina de Direito do Trabalho, foram surpreendidos com a exigência de uma peça rara e polêmica, a exceção de pré-executividade. Até então, muitos sequer tinham ouvido falar dela, já que não existe previsão expressa em lei. A indignação tomou conta das redes sociais. Muitos se perguntam: como a banca pode exigir algo que nem sequer tem regulamentação clara? Seria essa uma jogada arriscada da FGV ou um erro crasso que pode levar à anulação da prova? Neste vídeo, a gente vai mergulhar fundo nessa polêmica, entender o que é essa tal de exceção de pré-executividade, por que tantos candidatos estão pedindo a anulação da prova e o que a OAB e a FGV têm a dizer, ou melhor, o que ainda não disseram. Para começar, precisamos entender o contexto da questão que caiu na prova. A candidata Celina Macedo teve sua aposentadoria bloqueada e o imóvel penhorado, mesmo sendo seu único bem. Sem sequer ter sido citada corretamente no processo, foi condenada por revelia. E a pergunta da prova era clara: qual medida processual garantiria uma defesa global dos direitos dela, considerando que ela não teria condições de garantir o juízo? A resposta esperada pela banca era a exceção de pré-executividade, mas aqui começa o problema. Essa peça jurídica é reconhecida apenas por jurisprudência e doutrina, não tem previsão legal clara e, pior, não é pacificada nos tribunais superiores. Isso colide diretamente com o que está escrito no edital da própria prova, que exige fundamentação com base em jurisprudência pacífica e previsão normativa. Isso, para muitos professores e candidatos, já é motivo suficiente para invalidar a questão. O edital do exame da ordem, no item 3.5.12, é categórico. Todas as questões devem se basear em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Já no item 4.2.6.1, deixa claro que o candidato deve apontar o nome jurídico da peça e o fundamento legal que justifique a escolha. Ora, como alguém poderia encontrar um fundamento legal sólido para uma peça que não está prevista em lei? A situação piora quando se analisa que a exceção de pré-executividade é uma criação eminentemente doutrinária, usada apenas em hipóteses excepcionais, quando outras vias não estão disponíveis. O próprio enunciado da questão trazia elementos que poderiam justificar outras medidas processuais, como embargos à execução, agravo de petição ou até mesmo um mandado de segurança. Com isso, muitos argumentam que a questão estava aberta a múltiplas respostas, o que viola a regra do próprio edital de que só existe uma peça correta por questão. A repercussão foi imediata. Cursos preparatórios como o SERS, através do professor Renato Saraiva, classificaram a exigência como uma afronta à seriedade da prova. Já nas redes sociais, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, se pronunciou brevemente, dizendo que a questão está sob análise e que os candidatos devem aguardar uma manifestação oficial. A seccional da OAB do Rio Grande do Sul também oficiou o Conselho Federal pedindo explicações formais à FGV, enquanto milhares de candidatos continuam aflitos, aguardando um posicionamento que pode mudar completamente o rumo do exame. Mas afinal, o que é exceção de pré-executividade e por que tanta polêmica? Trata-se de um instrumento defensivo atípico utilizado em sede de execução, quando o executado quer alegar nulidades processuais ou matérias de ordem pública sem precisar garantir o juízo. É uma peça aceita pela jurisprudência em casos excepcionais, como os de bloqueio de bens impenhoráveis ou ausência de citação válida, mas não tem amparo em nenhum artigo específico do Código de Processo Civil ou da CLT. Por isso, a banca exigiu uma peça sem previsão legal direta, jogando nas costas dos candidatos a responsabilidade de identificar algo extremamente técnico e controverso. O grande problema aqui não é só a cobrança da peça, mas o fato de que outras respostas seriam igualmente possíveis, criando uma insegurança que compromete a igualdade de condições entre os candidatos, justamente o que a OAB deveria evitar.
Enquanto isso, a FGV e a OAB seguem em silêncio. Nenhuma resposta oficial foi publicada até agora, aumentando a angústia dos examinandos. O que está em jogo aqui não é apenas uma questão de prova, mas a credibilidade do exame da ordem como um todo. Exigir de candidatos uma peça rara, sem previsão legal e sem consenso jurisprudencial, é no mínimo irresponsável. Se o edital define critérios objetivos, eles devem ser cumpridos. Quando uma banca ignora isso, ela compromete a segurança jurídica do processo seletivo e desrespeita o esforço de milhares de candidatos que dedicaram meses à preparação. E você? Acha que a prova deveria ser anulada? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe este vídeo com seus colegas que também fizeram a prova e se inscreve no canal, porque a qualquer momento a gente pode trazer uma atualização importante sobre essa novela da segunda fase da OAB.